Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós. Desejamos a todos os corações que aqui se fazem presente um dia de muita paz, um dia abençoado por Jesus, um dia, meus irmãos, que todos nós possamos seguir os passos do nosso amado Mestre Nazareno. É com muito carinho que nós estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes minutos preciosos que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Lembremos também, meus irmãos, que estamos no nosso 8º dia de reflexão, unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra Há 2000 anos. Meus irmãos, nós já estamos há 8 dias dedicando a passar capítulo a capítulo desta obra e unindo o que nós estamos vendo naquele capítulo com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso nós convidamos a todos a estarmos aqui seguindo a sequência dessa história, mergulhando em cada capítulo e que possamos estar com o coração aberto para acolher os grandes ensinamentos do Evangelho e também dessa grande obra que Emmanuel ditou para o nosso amado Chico Xavier psicografar. Meus amados irmãos, têm sido dias muito especiais. Nós estamos aqui acompanhando também os irmãos que estão partilhando nos comentários o ponto de vista deles acerca de cada capítulo que estamos passando. Tem sido muito feliz para o nosso coração notar ali que muitos irmãos já leram essa obra, mas estão aqui acompanhando a reflexão e também estão partilhando o ponto de vista, trazendo o olhar deles desse trecho que já leram. E meus irmãos, cada vez mais estou sentindo que estamos neste momento de partilha do pão do Evangelho. Pois é um momento que estamos partilhando de uma reflexão, vocês também estão colocando aqui o ponto de vista, todos agregando muito para essa história. Então é um momento que estamos reunidos em nome de Jesus, partilhando juntos o pão do Evangelho. Já nos dizia o Cristo: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus com certeza está aqui, reunido junto conosco, nesse momento que cada um de nós partilhe um pouquinho da sua visão, desta obra, dos ensinamentos do Evangelho, que juntos aqui tecemos essa reflexão. E bom, meus amados irmãos, é com muita felicidade que nós vamos aqui dar continuidade nessa história. Lembremos que estamos no capítulo 4, meus irmãos, momento em que ontem a gente refletiu juntos aqui que Públio, diante de tudo que andou acontecendo com ele, decidiu partir para Carfanaum. E lembremos que quem nessa época morava, também estava por ali, quer dizer, em Carfanaum, Jesus, o nosso amado mestre. Mas Públio não sabia disso. E ele parte então com tua família para Carfanaum, para se instalarem ali. E meus irmãos, são dias e dias de viagem. Antigamente, ainda mais naquela época, há 2000 anos atrás, eles iam de caravanas. Então iam dias e dias, faziam algumas paradas, depois continuavam, e assim eles foram. A viagem foi tranquila, a viagem foi serena, e eis que Públio, junto com Lívia, tua esposa, tua filhinha Flávia, que estava muito doente, e o teu outro filhinho Marcos, se instalam ali em Carfanaum. E eis que passa um mês, meus irmãos, que eles estão ali, tudo correndo tranquilamente, mas algo começa a acontecer. A saúde de Flávia começa a piorar muito. Ela emagrece demais, mal consegue sair da cama, já não se levanta e mal consegue falar.
as feridas na pele dela começam a se multiplicar de forma que Públio, olhando aquela situação, fica com o coração angustiado. Flávia, ela estava entrando em um momento muito crítico da saúde dela, porque a cada dia que passava, ela piorava mais. E meus irmãos, diante de toda essa situação, não faltaram convites e chances para Públio ir em busca de Jesus para pedir ajuda. Muitos dos empregados que estavam ali na casa viviam falando das curas que Jesus realizava, sobretudo em crianças. Públio ouvia isso, mas nada fazia. Pessoas próximas, como Sulpício, também comentavam de Jesus. Inclusive, Sulpício, lembremos, foi aquele que a gente trouxe aqui já uma história dele. Foi aquele que no jantar, junto ali de Pilatos, comenta de Jesus na frente de Públio e conta de uma cura que ele viu Jesus realizando. E Sulpício continua falando do que Jesus estava fazendo naquela região. Como ele estava pregando as palavras do reino de Deus, mas também estava curando a muitos. Inclusive Sulpício vira e fala diretamente para Públio se ele gostaria de ter um encontro com Jesus. E o que Públio faz? Nega. Ou seja, diversas são as chances de Públio ir em busca de Jesus. Alguém comenta ali, outra pessoa fala com ele ouve os empregados falando, alguém próximo dele convida diretamente a ele se ele gostaria de ter um encontro com Jesus, e ele nega todos esses convites. Nega tudo. O orgulho dele faz com que ele acredite que ele mesmo vai conseguir resolver a situação da filha dele. E ele não quer se rebaixar e se humilhar para ir pedir ajuda para um nazareno. Então ele continua ali, negando a tudo. Mas, meus irmãos, algo acontece. A saúde de Flávia chega num ponto determinante. Ela já não fala mais, está acamada, as feridas na pele só se multiplicando. Lívia fica desesperada, não sabe mais o que fazer. Se a filha continua naquela situação, provavelmente iria desencarnar em breves dias. Então imagina os pais lidando com a situação de um filho nessa posição. E aí Públio chega naquele momento diante da sua filhinha, em que ele diz para ela: filha, me fala o que você deseja que eu te faço. Qual brinquedo você quer para eu te ver sorrir? O que eu posso comprar? O que eu posso te dar para te ver feliz? Eis que chega aquele momento que Públio tenta dar o que for materialmente para a filha dele, para ver se ela fica feliz, para ver se ela dá um sorriso, para ver se ela melhora. Ele oferece o melhor brinquedo, ele oferece o que ela quiser materialmente que ele arruma, ele oferece qualquer coisa material para ver ela sorrir. E eis que chega aquele instante que Flávia, naquela condição que ela está enferma, irá olhar no fundo dos olhos de seu pai, Públio, e irá dizer: papai, eu quero ver Jesus. Diante de tudo que Públio oferece para ela materialmente, a única coisa que ela deseja é ver a Jesus. Pois Flávia
ela também tem ouvido as conversas da mãe, de uma empregada próxima da mãe que se chama Ana, falando de Jesus. E ouvindo isso, o coraçãozinho dela se estremece e cria uma esperança. Que Jesus talvez seja aquela luz que irá curá-la. Então ela pede para o pai dela: eu quero ver a Jesus. E isso abre um buraco no chão de Públio, porque ele, todo orgulhoso, recebeu diversos convites ao longo desses dias para ir em busca e pedir a ajuda de Jesus para sua filha. Mas novamente, orgulhoso, ele negou tudo. E agora chegou num ponto que a filha dele diz: papai, eu quero ver a Jesus. Meus amados irmãos, o coração orgulhoso de Públio se vê sem saída nesse momento. Ele terá que buscar a Jesus. Mas eu vou fazer uma pausa aqui na história para unir isso aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu queria muito aproximar, na verdade, esse momento aqui que a gente narrou hoje do capítulo 4, queria unir e aproximar isso com a nossa vida, meus irmãos. Queria aproximar isso dos nossos dias. Quantas vezes, na caminhada da nossa vida, enfrentávamos problemas difíceis, dias amargos, dores profundas na alma. E eu sempre digo que as dores na alma são aquelas que só a gente enxerga. Só a gente sabe como são dolorosas. Quando a gente machuca fisicamente, fica nítido ali pra gente aquele machucado. E quem está próximo também vê. Mas as dores na alma não são visíveis para o próximo. E só a gente sabe a dimensão dessa dor. Então, quantas vezes a gente estava nesses dias amargos, com essas dores na alma? E quantos irmãos passaram pela estrada da nossa vida e nos fizeram um convite de buscar a Jesus? E nos falaram sobre um caminho melhor, sobre mudar a rota da vida, sobre fazer decisões mais pautadas no bem, sobre buscar um caminho com mais fé. Quantos irmãos passaram pela estrada da nossa vida, estendendo o convite para seguirmos um caminho mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus. E muitas vezes, diante desses convites, a gente agiu exatamente como Públio. Negamos a tudo, pensando: não, eu dou conta de resolver, não, eu não preciso disso, eu vou dar conta de resolver sozinho, não, isso já vai passar. A questão, meus irmãos, é que talvez a gente não entendeu ainda que se aproximar de Deus, nutrir a fé em nosso coração, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus, não significa que os problemas serão extirpados de nossa vida ou resolvidos imediatamente. Na verdade, quando um irmão se aproxima da gente e nos mostra um caminho de mais fé diante da tempestade que a gente está passando, é porque esse irmão, por outras palavras, está nos dizendo que seguir um caminho de fé vai nos dar mais força para passar por esses momentos. Vai nos ajudar a passar por esse momento. Porque muitas vezes a gente recusa esses convites de mudar de vida, de seguir um caminho com Jesus, de acolher até mesmo uma religião, uma fé em nossa vida. A gente recusa isso achando que, não, eu vou resolver tudo sozinho, isso aí não vai resolver o meu problema. E realmente, meus irmãos,
A fé em nosso coração não resolve os problemas que a gente tem que fazer, mas nos ajuda e muito a enfrentar com coragem esses problemas. Aí que está o ponto para a gente pensar. Sim, teremos que ser nós mesmos para resolver os nossos problemas e passar pelas nossas dificuldades. Mas com fé, com uma religião em nosso coração, meus irmãos, seja qual for, a religião que nos impulsiona a ser melhor, que a gente mais se afeiçoe, seguir um caminho mais próximo de Deus, seguir um caminho de Jesus. Isso nos dá força para os momentos difíceis. Então, quantos irmãos já passaram pela nossa vida nos ofertando a força da fé para a gente enfrentar com mais coragem, com mais resignação, com mais paciência aquilo que chega para a gente de dificuldade. Mas infelizmente, o nosso coração orgulhoso muitas vezes negou essas ajudas. E aí, a gente precisou chegar igualzinho aconteceu aqui com Públio. E eu acho isso interessante porque cada vez mais vamos perceber isso, que estamos aproximando aqui, mergulhando nessa história dessa obra. Cada vez mais nós percebemos que somos parecidos lá no fundo com Públio ainda. Que muitas atitudes, pensamentos que Públio andou tendo, muitas vezes a gente também já teve. Ou ainda tem. Então, meus irmãos, chegaremos muitas vezes num ponto igual aconteceu com Públio. A dor precisa chegar no seu ápice em nossa alma, para ver se a gente muda a rota da vida. Porque enquanto não chega no ápice, ficamos dizendo, não, depois eu faço, eu mesmo ajeito, eu mesmo dou conta de resolver, não, depois passa. E os convites para termos mais fé, mais força, mais paciência de Jesus estão chegando. Os convites para irmos ao encontro de Jesus estão chegando a todo momento. E a gente só negando, deixando para depois. E é isso que chega um dia na nossa vida, como aconteceu com Públio. A dor chega no ápice, a angústia chega no ápice, a preocupação já nos domina por inteiro. E agora? E agora chega o momento de buscarmos a Jesus. Bom, meus amados irmãos, eis que chega o momento de Públio refletir, que chegou um instante dele aceitar a todos os convites e ir buscar a Jesus. Mas, meus amados irmãos, essa nossa continuidade aqui para saber o que ele vai fazer diante do pedido da filha dele, diante das angústias que ele está enfrentando, nós veremos amanhã na continuidade aqui do nosso encontro diário, do nosso evangelho. Queria deixar claro para nós que hoje essa reflexão que nós fizemos aqui, desses convites de Jesus que vão chegando para todos nós, é inspirado na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, também, capítulo 6, item 4. Meus irmãos, só para citar para a gente que esse item do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala claramente que o Espiritismo, ele vem abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e nos falar claramente da eternidade da vida, esclarecer as nossas dúvidas, consolar o nosso coração. O Espiritismo, ele chega para trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo uma causa justa e fim útil a todas as suas dores. E eu reservei esse trecho para unir com a nossa reflexão aqui da obra há 2000 anos de hoje, justamente para pensarmos que quando a gente já se vê naquele ápice da dor, sem respostas pelo que a gente está passando, a gente não encontra uma resposta, algo que nos explique o que está acontecendo. Aí quando a gente chega nesse ápice, aí muitas vezes buscamos
Buscamos a doutrina espírita, buscamos a Jesus, e que bom, meus irmãos, isso, para termos uma resposta. Aí chega o momento de abrirmos o coração para Jesus. Olha, meus irmãos, como diz a letra da música dos nossos queridos Tim e Vanessa, a dor nos trouxe aqui. Então, bendita a dor que nos trouxe aqui para um novo caminho da vida, que abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos para ouvir os esclarecimentos do que nos acontece. Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar para a gente ir encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, lembrando que amanhã a gente vai dar continuidade e saber o que Públio fez diante dessas angústias, dessas dores e diante do pedido da filha dele para conhecer a Jesus. Qual será que foi o caminho que Públio tomou? Será que ele negou de novo a chance de conhecer Jesus? Bom, amanhã a gente vai dar continuidade. Agradecemos a todos que estiveram aqui acompanhando este momento conosco, partilhando deste momento juntos do Pão do Evangelho. Meus amados irmãos, lembremos também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Nos encontramos amanhã novamente para darmos continuidade nessa história, com a paz de Deus, nosso Pai. Que assim seja.